Amém. Boa noite, paz e graça. Convido você que está aqui conosco a se colocar de pé. Você que está no seu lar, convido você a se reunir com toda a sua família. Mais um momento que o Senhor nos concede estar na presença dEle. Amém. Uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma noite onde nós vamos ter o prazer de compartilhar da palavra do Senhor. Eu convido você a fechar os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Agradeça ao Senhor neste momento pela oportunidade que Ele te dá de estar na presença dEle. Nesse momento não peça nada para o Senhor, somente agradeça a Ele pela oportunidade e graça que Ele te dá, pela oportunidade de você poder estar na presença dEle para adorar o nome dEle. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santíssimo e Maravilhoso. Bendito é o Senhor Todo-Poderoso, Deus misericordioso, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, Pai. Não há palavras que descrevam, ó Deus, quem Tu és, ó Deus. Tu és grandioso, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para adorar, para bendizer e glorificar o Teu nome santo, Pai. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Jesus. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, ó Deus. Nós reconhecemos que nós precisamos da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias, ó Deus. Nós estamos aqui hoje, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus, porque o Senhor tem nos colocado de pé na Tua presença, Pai. E o nosso coração é cheio de gratidão ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, de estar em Tua presença, Pai, e poder adorar o Teu nome santo, Senhor. Venha conduzir esse momento de adoração a Ti, ó Deus. Que o Senhor venha, Senhor, purificar os nossos corações, para que nós possamos entrar em Tua presença, Senhor, nesta noite, e entoar a Ti um louvor, ó Deus, que agrade ao Senhor. Um louvor que chegue, Senhor, até o Teu santo trono, Pai. Querido Deus, nos ensina, Senhor, a adorar-Te, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entrar em Tua presença e adorar ao Senhor, assim como o Senhor merece ser louvado e ser adorado, Senhor. Fica entre nós, ó Pai. Permanece, Senhor, em nossos corações, ó Deus, em nossas vidas, ó Deus. Nos transforma, Senhor, a cada dia, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Em Salmo 138:1 diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, na presença dos deuses, a Ti eu cantarei louvores. Amém? Então é isso que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor na presença dos outros deuses. Nós cantaremos louvor ao único Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos cantar ao Senhor, Hosana. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória, Jesus. A Ti nós cantaremos louvores, ó Deus. Ao Teu nome, Senhor, nós entoaremos louvores a Ti, Jesus. Tu és o único digno de ser louvado e de ser adorado, Senhor. Seja exaltado, Senhor, neste lugar, Senhor.
louvor e toda a honra, Senhor, é para ti, Jesus. Seja adorado, Jesus, neste lugar, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Amém? Nós vamos fazer o momento dos dízimos e ofertas. Eu convido você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, segura em tuas mãos. Estarei orando ao Senhor e logo em seguida cantando mais uma canção e você pode estar se manifestando. Amém? Vamos adorar o seu nome. Senhor Deus e Pai poderoso, obrigado, Senhor. Neste momento nós iremos louvar ao Senhor, ó Deus, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, ó Pai. Como diz a Tua palavra, Senhor, é para a manutenção da Tua obra, da Tua casa, Senhor. E a Tua palavra também diz, ó Deus, que aquele que semeia na Tua obra, Senhor, abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre o Teu povo, Pai. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Se nós estamos aqui nesta noite é porque o Senhor, a forte mão do Senhor, tem nos sustentado, Senhor. Pedimos ao Senhor que continue nos mantendo, Senhor. Continue nos sustentando, Senhor, porque nós precisamos, nós dependemos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém? Você pode dizimar e ofertar, amém? Vamos cantar mais uma canção ao Senhor. Eu adorarei.
Senhor, e enche-me de novo. Peça para o Espírito Santo de Deus nessa noite encher a tua vida. Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida da tua presença, Pai. Assim como naquele tempo, Senhor, nos dias de Pentecoste, Pai, que eles estavam todos ali reunidos, ó Deus, e de repente o teu Espírito Santo veio sobre aqueles que clamavam por ti, sobre aqueles que clamavam pela tua presença, Pai, e dali eles saíram, Senhor, proclamando as tuas boas obras, Senhor, dali eles saíram levando o teu evangelho, falando do teu amor, ó Deus. Espírito Santo, enche a nossa vida da tua presença. Espírito Santo de Deus, nós queremos sair daqui cheios de ti, com desejo no nosso coração de levar a tua palavra, de proclamar as boas novas, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perecendo. Espírito Santo, enche a nossa vida e usa a nossa vida para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia! Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, enche a nossa vida, Senhor, e enche-me de novo. Queremos ser cheios, Senhor, da tua presença, Pai. Nós queremos ser cheios de ti, Espírito Santo. Enche a nossa vida da tua presença, Senhor. Que nós possamos transbordar de ti, Senhor. Que haja, Senhor, no nosso coração o desejo de proclamar o teu evangelho, Senhor. Que haja em nossos corações o desejo de levar as boas novas, ó Deus. Nós temos, Senhor, a palavra de esperança. Nós temos um Deus que dá vida. Nós temos um Deus que restaura famílias. Nós temos um Deus que cura os enfermos. Nós temos um Deus que tudo pode. Que nós possamos sair daqui encorajados nessa noite, Pai, a levar a tua palavra, Senhor, a levar o teu evangelho, Senhor, para aqueles que estão sofrendo, Pai. Deus querido e maravilhoso, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Mais uma vez, usa o teu servo, pastor Elzenise, venha ministrar a tua palavra sobre os nossos corações, sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão assistindo, Senhor, essa live, Pai. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, que a tua palavra vá de encontro, Senhor. Que o Senhor toque vidas, ó Deus. Que o Senhor venha chamar pessoas para a tua presença, porque somente através do teu Espírito Santo que vidas se rendem, que vidas se cheguem à tua presença, Pai. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Você pode se assentar. Eu quero avisar que nós temos atividades para os juniores, para as crianças. Amém. Depois do culto, você, pai e mãe, pode me procurar, pastor. Obrigado, irmã Ruth. Boa noite a todos, a vocês que estão aqui presentes, né, e aqueles que também nos acompanham aí pela nossa página do Facebook. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero, nesta noite, estar convidando você a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta aos Tessalonicenses, e nós vamos estar meditando no capítulo 2 desta carta, do versículo 1 até o versículo 12. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Tá? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, né? Se você não tiver uma Bíblia impressa, você pode usar também o seu aplicativo, não há nenhum problema. Se você estiver na sua casa e estiver nos acompanhando, também eu convido a você a acessar o texto bíblico. Nós temos
utilizado a seguinte metodologia aqui na nossa igreja, que é pregar expositivamente, né? Então, a gente geralmente escolhe um livro da Bíblia, evidentemente, e a gente começa a fazer a exposição desse livro, começando do primeiro capítulo até o último capítulo. Eu vou resolver um probleminha técnico para evitar esse ruído. Esse é o... vou desligar aqui. Não sabe lá mexer muito, aí você desliga, liga e desliga. Tá. Então, colocar aqui. Pois bem, como estava dizendo, a gente tem usado essa metodologia que a gente chama de pregação expositiva, né? E a gente acredita que é uma maneira mais sólida para a edificação da igreja, porque a gente busca realmente, dentro do texto da palavra, o subsídio, digamos assim, para aquilo que nós falamos, né? Então, o texto, a gente procura extrair aquilo que há de fato no texto, e isso nos enriquece. É bom para quem prega, no caso para o pastor, que exige-se um estudo mais acurado, mais aprofundado das Escrituras. Então, isso faz com que o pastor também cresça e aperfeiçoe os seus conhecimentos bíblicos e teológicos. E para a igreja também é uma excelente forma de crescimento, de maturidade, de alimentar-se espiritualmente. E aí, o que eu fiz, né? Na segunda-feira, na reunião das mulheres, né, feita ali pelo Google Meet, eu perguntei se alguém tiver alguma ideia, gostaria que a igreja participasse também desse processo, na escolha de um livro para a gente começar a estudar, começar a pregar expositivamente. Então, se você tiver alguma sugestão, você pode passar para mim, pode falar comigo pessoalmente, pode passar pelo o WhatsApp, né? A gente tem aquele WhatsApp lá da igreja, se você tiver o meu, pode passar diretamente no meu WhatsApp, dando a sua sugestão. Depois, nós temos 66 livros, aí imagina só, depois se cada um mandar um livro e a gente tiver que escolher entre 60 ou 66 livros das Escrituras, né? Então, qual vai ser o critério, né? A gente vai usar aquela boa e antiga estratégia lá dos sacerdotes, do Urim e do Tumim, que a ideia é lançar sorte mesmo e escolher um. Tá? Então, isso é uma forma de eu não ter que quebrar a cabeça para escolher dentre tantos, porque aí eu acabaria sendo, digamos assim, tendencioso também na escolha. Como Deus não joga dados, né, alguém já disse isso, a gente pode fazer um sorteio, escolher um, entender que Deus quer que a gente trabalhe determinados textos, tá bom? Mas eu gostaria que você participasse desse processo, né, para que eu não fizesse sozinho. Pois bem, enquanto ainda não tem lá as indicações, e a gente não escolheu o livro, nós vamos estar meditando hoje nesse texto de 2 Tessalonicenses, né, que é um texto que já tem me chamado a atenção nesses últimos meses, né, dada as circunstâncias que nós estamos vivendo no momento, e eu acredito que é uma excelente leitura para nós. Temos muitas lições para aprendermos através desse texto das Escrituras Sagradas que nós vamos estar meditando hoje. Então, dito isto, eu vou fazer a leitura aqui, só repetindo aí a referência, né? É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12, versículo 1 ao 12. Se você que está em casa, talvez não tenha
aquela familiaridade com as Escrituras. Quando a gente fala capítulo, é um número grande. Quando a gente fala versículo, é aquele númerozinho pequeno, aquele númerozinho menor que tem no texto da Bíblia, tanto impressa quanto da Bíblia também no aplicativo. Então diz assim, eu vou usar aqui a versão Almeida do século XXI, que diz assim: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou cartas atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de um daqueles textos que é de difícil compreensão a Deus. Não porque há algum problema, algum erro na revelação do Senhor, na palavra do Senhor escrita, mas por conta da nossa limitação, da nossa dificuldade, ó Deus, do nosso conhecimento tão pobre, tão fragmentado, Senhor. E por isso, Deus, nós necessitamos, Senhor, nós carecemos da ajuda do Teu Espírito, da luz, da iluminação, ó Deus, do Teu Espírito, Pai. Nós reconhecemos que não podemos entender, ó Deus, compreender a palavra do Senhor por nós mesmos, pela nossa própria inteligência, pela nossa pretensa sabedoria, Deus. Necessitamos da iluminação do Teu Espírito. Eu peço, Deus, que o Senhor também possa me usar como um instrumento, Deus, para expor de maneira clara, compreensiva, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite com esta igreja, com os irmãos que estão aqui presentes, ó Deus, com aqueles que estão nos acompanhando também através da internet, Deus, que o Senhor possa falar através dos meus lábios, da minha boca, Senhor, para a glória
do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, na manhã de hoje, de domingo, a gente compartilhou esse mesmo texto e me ocorreu na hora da introdução, que não estava, na verdade, no script aqui do meu esboço, a criar um quadro, uma imagem, digamos assim, pictórica, para que ficasse aquilo que nós vamos dizer, ou pelo menos parte, pelo menos o esqueleto daquilo que a gente vai falar, ficasse gravado na sua mente. E o quadro que eu pretendo criar aqui é o seguinte, é um quadro meio cinematográfico, né? Mas eu pergunto, né, inicialmente, se você assistiria um filme, você pagaria um ingresso, né, para entrar no cinema e assistir um filme que começasse e em apenas 5 minutos o mocinho, o herói, lá no seu carro cheio de aparatos bélicos, apertasse um botão e pum! E destruísse o inimigo, o bandido, em 5 minutos. Valeria a pena o ingresso? Eu acho que não, né? Perderia muito a graça, a emoção, né? Aquela expectativa, né? do grande final, do clímax do filme, quando finalmente o herói ele vence o mal, mas antes o herói vai sofrer um pouquinho para causar emoção, né? Eu penso que esse texto aqui de Tessalônica, que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, ele faz parte, digamos assim, de um enredo, de uma trama, de uma urdidura do plano de Deus da redenção da humanidade. E nessa trama, né, e urdidura, digamos assim, vamos encontrando as linhas, os fios que tecem a história da redenção. E esse povo, esses irmãos nossos, que viveram há 2000 anos atrás, ali na cidade de Tessalônica, eles eram fascinados por algumas questões relacionadas ao que acontece com o crente depois que morre. Para onde ele vai? O que acontece? Eles eram fascinados também por essa questão do desfecho da história, do final do filme, digamos assim, do grande finale, do clímax da história. Em outras palavras, eles eram fascinados com essa questão da vinda de Jesus. E o texto aqui nos mostra que eles estavam com algumas ideias equivocadas a respeito da vinda de Jesus. E Paulo, então, embora antes de escrever, a gente vai ver isso mais adiante no texto, antes de Paulo escrever essa carta, Paulo já havia estado com eles presencialmente, pessoalmente, e havia falado algumas coisas, ou muitas coisas sobre isso, as quais Paulo está tentando resgatar, tentando fazê-los relembrar, porque havia, depois da partida de Paulo, chegado ali, no meio desses irmãos, alguns profetas ou falsos profetas que estavam falando, talvez, em seu próprio nome, ou talvez no nome de Paulo, e trazendo algumas ideias do tipo assim, não, Cristo já chegou, Cristo já está vindo, Cristo está aí. E Paulo, então, queria corrigir e acalmar o coração desses irmãos, porque eles estavam meio assustados. O versículo 2 fala isso, que Paulo fala, olha, não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa dessas
desses espíritos ou profecia que tem falado algumas bobagens para vocês. Então, Paulo, ele queria acalmar o coração apreensivo desses crentes de Tessalônica que pensavam que o dia do Senhor já estava raiando, né? Então, embora, né, a gente deve reconhecer que já estamos numa contagem regressiva, né? À medida que o tempo passa, mais próxima está a vinda do nosso Senhor, né? Então, Paulo ele vai mostrar, vai escrever aqui, vai mostrar que antes da vinda do Senhor precisa acontecer alguns eventos, algumas coisas são necessárias acontecer. E uma das coisas que vão acontecer, se não já estão em andamento, acontecendo, é a apostasia, né? Paulo fala no versículo 3, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, isso o quê? A vinda do Senhor, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia, no grego clássico, né? Ela era usada para se referir a uma revolta política ou uma revolta militar. Lá no Antigo Testamento, essa mesma palavra, no Antigo Testamento grego, tá? A gente fala do grego porque o grego foi o texto, a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, né? Mas nós temos também uma versão do Antigo Testamento em grego. O Antigo Testamento, texto, digamos assim, manuscritos originais e até as cópias, eles foram escritos em hebraico. Mas nós temos uma versão do Antigo Testamento na língua grega. Essa versão é chamada de Septuaginta. E essa palavra apostasia, no grego do Antigo Testamento, no caso da Septuaginta, ela é usada para se referir rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus, dos homens contra Deus. E uma rebeldia em relação à quebra da lei, em relação à desobediência à lei de Deus. Essa coisa de rebeldia, de apostasia, no Novo Testamento a gente vai, quando a gente lê o sermão profético de Jesus em Mateus 24, Marcos capítulo 13, também Lucas, a gente percebe que essa apostasia, ela vai havendo ela vai crescendo, ela vai aumentando em número e em intensidade. Tanto a apostasia quanto a questão da imoralidade, da corrupção e da iniquidade. Então, nós podemos entender que a apostasia é um aumento exponencial da iniquidade, da maldade no mundo, e não somente no mundo, dentro da igreja também. Então, isso é apostasia. E Paulo está falando, olha, irmãos, meus caros irmãos, e Paulo tinha um amor, um carinho muito grande por esses irmãos ali de Tessalônica, pela forma como eles o receberam, pela forma como esses irmãos receberam a palavra de Deus. Paulo tinha um afeto, uma afeição muito especial com esses irmãos, e ele fala, olha, não fiquem, não mude a ideia de vocês, antes que Jesus venha, primeiro vai acontecer essa apostasia, esse movimento de rebeldia contra Deus.
E, além disso, o texto mostra que também antes da vinda de Jesus vai acontecer a revelação, a manifestação, o aparecimento do homem do pecado, ou o filho da perdição. Homem do pecado ou filho da perdição. A NVI traduz como homem da iniquidade. Né? A nova tradução da linguagem de hoje traduz como perverso. Mas trata-se do mesmo indivíduo. Trata-se da mesma pessoa. Paulo, ele não se refere a esse indivíduo, essa pessoa humana, não é um ser sobrenatural, entendam isso. Paulo não o chama de anticristo. Em nenhum dos escritos de Paulo, do apóstolo Paulo, ele é mencionado como anticristo. Mas o apóstolo João, que viveu um pouco mais depois de Paulo e escreveu os seus textos de 1 João, 2 João, depois que Paulo provavelmente já tinha morrido, o apóstolo João, ele se refere a um personagem, a um homem, a um ser humano, também chamado de o anticristo, que é o mesmo homem da iniquidade, é o mesmo personagem. Né? E se a gente dá uma olhada na descrição que Paulo faz desse indivíduo, aqui no versículo 4, ele diz que ele, esse filho da perdição, o homem do pecado, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele é opositor de Deus. Ele é inimigo de Deus. Ele se coloca contra Deus. E não somente isso. O texto diz que ele quer se assentar no lugar de Deus. Ele quer se assentar no lugar de Deus, no santuário de Deus. Ele se exalta acima do próprio Deus. Então percebam a arrogância, a presunção e a malignidade desse ser, dessa pessoa que Paulo chama de filho da perdição, do iníquo. E quando, é claro que ao longo da história, alguns personagens, né, surgiram que, digamos assim, tinha algumas nuances na sua postura que levava-se a acreditar que era uma espécie de anticristo. E, de fato, João fala que, ao longo da história, muitos anticristos têm surgido. E a gente pode, quando Paulo cita aqui e fala que esse filho da perdição, ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou aquilo que é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Possivelmente o que Paulo tem em mente, talvez seja uma passagem de Daniel, no capítulo 11, se não me engano, em que Daniel fala do abominável, da desolação, e que se refere ali a um momento histórico, né, em que Antíoco Epifânio, que era o imperador Seleucida, depois da divisão do Império Grego, ficou então esse império na parte norte, acima de Israel, que hoje é a Síria. Ali ficou esse imperador, chamado Antíoco Epifânio. Ele profanou, isso aconteceu de fato, ele profanou o templo em Jerusalém, ele sacrificou uma porca
dentro do templo, se assentou, entrou no Santo dos Santos, aquilo que para o judeu, para o israelita é o lugar mais sagrado, é o lugar da presença de Deus. Ele entrou ali, sacrificou um animal impuro e se colocou no lugar de Deus. Isso aconteceu e ao longo da história tem surgido outros. Surgiu Nero, depois Tito, que também erigiu uma estátua do deus grego, Zeus, no templo em Jerusalém. Mas não precisamos entender que quando Paulo fala que esse ser, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele vai se assentar no santuário de Deus, nós precisamos entender que é necessário que haja um templo judeu para que isso aconteça. Talvez, dependendo da linha escatológica, de interpretação, alguns entendam que talvez seja necessário. Mas um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo, ele diz que o santuário de Deus aqui nesse versículo é uma expressão metafórica que Paulo está usando, é uma linguagem figurada para se referir à igreja do Senhor, à igreja local, aqui na terra. Então, esse homem da iniquidade, ele tem essas pretensões. Deixa eu só clicar no negócio aqui, que está me atrapalhando aqui a minha visão. Então, o Batista, quando ele fez esse púlpito aqui, ele não imaginou que serviria para isso, mas serve. Então, Crisóstomo, como foi dito, agora travou tudo, não acredito, deixa eu ver aqui. Então, se não passar aqui, aí fica ruim. Tá bom. Solucionado aqui o problema técnico, então para Crisóstomo, né, esse que foi um dos pais da igreja, o santuário de Deus é uma figura de linguagem para a igreja, né? E então, dentro dessa perspectiva, dessa interpretação de Crisóstomo, esse homem da iniquidade, ele vai se manifestar também na igreja, tá? Pois bem, dito essas coisas sobre o homem da iniquidade, né, o iníquo, né, o texto do versículo 5 mostra que parece que Paulo tinha conversado com eles sobre essas coisas anteriores aqui no texto. No versículo 5 ele fala assim: não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? Só que Paulo não entra, possivelmente, essas coisas anteriores, né, que Paulo mencionou, e talvez mais alguma outra coisa que Paulo tenha falado a respeito do anticristo. Por exemplo, ele fala que, e agora sabeis que o que o detém. Paulo fala, olha, parece que Paulo falou para eles lá, quando Paulo esteve lá presente, com os crentes de Tessalônica, Paulo realmente falou o que o detinha, o que impedia desse anticristo, ou desse homem da iniquidade, para seguir a linha do texto aqui, ainda não tinha se manifestado. Só que Paulo não fala para nós. Aí nós temos um problema para interpretar isso aqui. Né? Porque se os tessalonicenses sabiam, né, Paulo não repete aqui o que eles sabiam, mas Paulo afirma, fala, e agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. No versículo 7 ele fala assim: pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então, qual é, então, esse poder, ou essa coisa, digamos assim, que impede a manifestação, a aparição visível, claro que é uma pessoa, desse ser?
O que impede? Essa é uma pergunta difícil de responder. E possivelmente muitos que, talvez aqui, e alguns que talvez acompanhem pela internet, talvez que acredita na teoria do arrebatamento, né, que é a linha escatológica, dispensacionalista, pré-milenista, né, que acredita no arrebatamento. Eles dizem, né, os que defendem essa linha escatológica, digamos assim, defende a ideia, a interpretação de que o que impede a manifestação desse homem da iniquidade é o Espírito Santo agindo por meio da igreja. Mas, segundo eles, né, quando aconteceu o arrebatamento, que é aquele rapto, assim, de repente, quando a igreja será tirada desse cenário histórico, aí então, dentro dessa interpretação, aí então o campo, digamos assim, fica aberto para a manifestação desse anticristo, desse homem da iniquidade. Tem lá suas objeções, como toda interpretação tem, né? Mas essa teoria ela é muito difícil de sustentar. Essa volta de Jesus em dois momentos é meio complicado. Mas grande parte da cristandade evangélica aqui no Brasil, principalmente de uma linha mais neopentecostal e pentecostal, defende essa ideia. Apenas para a gente saber. Né? Mas tem um autor chamado George Led. Ele acredita que o que impede a manifestação, a aparição desse homem da iniquidade são os sistemas de governo no mundo. Enquanto esses sistemas de governo estiverem, digamos assim, funcionando, sistema político funcionando, mantendo uma certa ordem no mundo, né, nas nações, isso seria, então, para o George Led, o impedimento da manifestação do anticristo. Mas, segundo ele, quando esses sistemas de governo falirem, deixarem de funcionar, entrarem em colapso, então, aí é o momento em que esse homem da iniquidade, o homem do pecado, se manifestará na forma de um governante único, de um chefe de todas as nações, um soberano. Vocês estão conseguindo conectar os fatos ocorrentes com o texto? Essa é apenas uma teoria. Eu consultei um autor, o nome dele é Marçal, e no comentário sobre Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele apresenta 7 teorias sobre o que detém, o que impede a manifestação do homem da iniquidade. Não dá para a gente citar cada uma delas, né? Mas eu tomei uma delas, que Marçal diz, e eu quero compartilhar com vocês. Por que eu escolhi essa? Porque eu tenho a minha própria interpretação, que é muito semelhante. Não é igual, é semelhante, que eu vou compartilhar com vocês. Mas o Marçal, ele diz, em uma das teorias que ele apresenta no livro dele, que o que detém o homem do pecado é a proclamação do Evangelho. Seria no versículo 6, quando fala assim, e agora sabeis o que o detém. O que o detém aqui, o pronome aqui, ele está num gênero da língua grega que não tem na língua portuguesa. Nós temos 2 gêneros na língua portuguesa, que é o gênero masculino e o gênero feminino. Mas no grego tem
o gênero neutro, que não é nem masculino e nem feminino. Então, dentro dessa interpretação que o Marçal apresenta, ele diz que o que o detém, no versículo 6, é a proclamação do Evangelho, né, pelos seguidores de Jesus, pela a igreja, de um modo geral. E, de um modo mais específico, no versículo 7, quando fala que falta ainda apenas ser retirado do caminho aquele que agora o detém. Então, esse aquele que agora o detém, esse pronome aqui, ou pelo menos o substantivo poderíamos chamar também, ele é definido, ele é masculino. E aí ele acha que Paulo achava que o que detinha que precisava ser retirado antes para a manifestação seria ele mesmo como pregador do evangelho, como missionário. Então, essa é uma das tantas interpretações, que também tem as suas objeções, tem os seus pontos fracos, né? Mas como eu disse, eu achei ela interessante porque ela meio que contribui, colabora com o pensamento que eu tenho tido a respeito desse texto. A gente tem pensado um pouco, vivendo esses momentos que nós estamos experimentando nesse momento histórico, né? Então, eu achei que ela é interessante porque é semelhante a essa interpretação que eu tenho desenvolvido a respeito do que detém, do que impede a manifestação desse homem da iniquidade. Então, eu vou falar o que eu entendo, o que eu acho, né? Você pode aceitar e pode também não aceitar, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que o que detém, o que impede a manifestação desse iníquo, desse homem da iniquidade, ou desse anticristo, é a influência da igreja. Não a influência da igreja como uma instituição, embora a gente, não estou falando mal contra o lado institucional da igreja, não é isso. Mas eu digo a influência da igreja como organismo vivo de Cristo, corpo vivo de Cristo, que, digamos assim, infecta, né, o C.S. Lewis usa essa palavra, que infecta a sociedade, os diversos setores da sociedade, no bom sentido. Né? Por exemplo, quando o crente está no setor, na área da educação, e ele infecta, no bom sentido, com o pensamento bíblico, essas áreas da educação, da política, da cultura, da arte. Aquela ideia que Jesus mesmo fala de nós sermos sal da terra, luz do mundo, que Paulo também corrobora dizendo que nós devemos brilhar como luzeiros no meio dessa geração corrupta. Então eu acredito que enquanto a igreja tiver essa influência, de maneira que a sociedade, de um modo geral, não estou dizendo que a sociedade toda, que uma nação inteira vai ser cristianizada, ou talvez até cristianizada seria uma boa palavra, dizer que toda a sociedade vai ser salva e que vai ser seguidora de Jesus. Não é isso, mas é que ela vai ser influenciada pelo pensamento judaico-cristão. Pensamento este que foi a base do pensamento de todo o Ocidente até o momento. Só que o que vem acontecendo? Ao longo do tempo, e a gente está vendo isso de uma forma muito vívida nesse momento, nesse ponto da história em que nós estamos vivendo. Está havendo toda uma destruição desses valores do pensamento judaico-cristão, que é a família, né, que são as instituições, são os valores morais, éticos, que toda a sociedade sempre aceitou ao longo dos séculos da nossa civilização ocidental. E agora isso tudo está sendo questionado e jogado na lata do lixo.
E eu pergunto para vocês, apenas para pensarmos, por quê? Por quê que esse movimento de um viés ideológico comunista, por que todos esses movimentos eles querem extirpar, acabar, banir, varrer da face da terra os crentes, a igreja? Por quê? É de se pensar. É porque é a igreja, é a atuação da igreja, é a influência da igreja na sociedade que é uma barreira para a manifestação do anticristo. Nós, no Brasil, nós temos hoje um presidente que é de uma direita, mas ele defende valores conservadores. E por que todo esse alarde e toda... Não estou dizendo que o cara é perfeito, não estou dizendo que eu sou bolsonarista, que concordo com tudo que ele... Mas o discurso dele é diferente. Ele defende a família, ele defende Deus na maneira que ele enxerga Deus, ele defende valores, e aí tem todo um sistema poderosíssimo para derrubar o cara. Paulo, o apóstolo, aqui nesse texto, ele fala que o espírito desse homem, o espírito do anticristo, ele já está em operação, ele está em andamento, só que há algo que o impede, a manifestação. E eu acredito que seja essa influência da igreja, não da igreja simplesmente como uma instituição, mas da igreja, dos discípulos de Jesus, que vive o evangelho, que testemunha de Jesus, que não negocia os princípios da palavra de Deus. Isso causa um impacto na nossa sociedade, em todos os âmbitos da nossa sociedade. E se a gente for olhar na história, todas as vezes que a igreja falhou, aquela sociedade sucumbiu-se. Então, percebam que nesse enredo, nessa trama e urdidura, digamos, você não é um ator, um coadjuvante qualquer, você não é um figurante qualquer, você é um ator importante como discípulo de Jesus. Lutero que dizia, né, que o palco de Deus é a terra. Essa terra é o palco da história e nós não somos meros figurantes ou coadjuvantes. Nós somos atores que temos importância, que nossa ação de testemunhar de Jesus, de falar de Jesus, é a única esperança. Não é uma das esperanças, é a única esperança para esse mundo perdido. Então, acho que também a gente tem a favor dessa posição a ideia bíblica de que o evangelho será pregado a todas as nações e então virá o fim. O homem da iniquidade, o homem do pecado, ele vai se manifestar uma hora, sim. Né? Porque já está acontecendo essa operação do mistério da impiedade. Paulo fala no versículo 7, pois o mistério da impiedade ou da iniquidade já está atuando, já está em operação. Mas parece que Paulo, ele antecede, né, o crime, sabe? Quando você está contando um filme e alguém vai e já mostra o final antes de mostrar mais alguns detalhes. Parece que Paulo faz isso aqui
na narrativa dele, né, no versículo 8, depois que ele fala daquilo que o detém, que os tessalonicenses já sabiam o que era, então Paulo fala no versículo 8, e então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Paulo não explica, não entra em detalhes, né, como que vai ser. Se o Senhor dá um sopro e sai um fogo e destrói esse iníquo, não sabemos se vai ser assim. Mas parece que Paulo usa uma linguagem do Antigo Testamento para descrever como o Senhor Jesus vai banir, vai remover esse homem do pecado. Né? E ele usa essa linguagem do Antigo Testamento, né, para mostrar que quem tem o poder é o Senhor. Que o Senhor tem poder para destruir o homem do pecado e incapacitá-lo. Por isso é que nós precisamos confiar nesse que é o único Senhor soberano dos céus e da terra. Então Paulo já mostra o desfecho da história, do filme, o grande final. Né? Nós venceremos, essa é a ideia. Nós sairemos vitoriosos, não importa. Mas depois ele volta, né, a falar, no versículo 9 até o 12, ele volta a falar do caráter desse movimento anticristão, desse movimento desse homem do pecado, do anticristo. Né? E ele fala assim, a vinda desse ímpio será revelado. Aliás, a vinda desse ímpio a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás. Por meio da força de Satanás. Então, é um movimento que é fundamentado na mentira, no engano, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é enganador. E toda ação dele é uma ação maligna para enganar, para mentir. E esse homem da iniquidade, ele vai receber poder. Vejam que ele vai receber poder. E aqui a gente tem uma paródia, digamos assim, do diabo tentando imitar Deus. E o diabo faz isso. O diabo tenta imitar Deus. Lá em Apocalipse, se você for ver, o diabo tem sinagoga, o diabo tem os seus discípulos, tem os seus ministros, o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios, capítulo 12 e 11, se não me engano, em Apocalipse também diz que o diabo, ele tem doutrinas profundas. Então o diabo, ele tenta imitar, e aqui ele tenta imitar a Deus. Deus deu poder para o Messias, deu poder para o Cristo. E agora o diabo quer dar poder também para esse que é chamado, que Paulo chama de iníquo, de homem do pecado, e que João se refere a ele como sendo o anticristo. Então ele tinha que imitar Deus também. Né? E é por conta graças a essa inspiração maligna, graças a essa inspiração maligna, inspiração satânica, que esse homem do pecado, esse iníquo, será equipado com todo poder para fazer, com todo poder não, com poder, porque todo poder pertence ao Senhor. Né? Com poder para fazer obras poderosas, sinais. Aqui na minha Bíblia fala que ele tem poder de fazer sinais e falsos milagres. A Revista Atualizada fala que ele pode fazer prodígios. Prodígios. E para quê? Para enganar. Para enganar os desavisados.
Mas vocês já não são mais desavisados, se até então o eram. Os eram. Então, o texto diz, versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Então, o alvo desses poderes malignos que o anticristo receberá, e já algumas coisas que têm acontecido desse espírito de anticristo em operação, é enganar as pessoas. Agora, quais são as pessoas? Quem são essas pessoas que serão enganadas? O texto aqui nos mostra que são as pessoas que não receberam, que rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Versículo 10, a última parte do versículo. Essas pessoas que rejeitaram a verdade, rejeitaram amar a verdade para serem salvas, elas é que são o objeto, o alvo do engano. Elas é que se tornarão e que já são, na verdade, aquela expressão que eu acho não muito elegante para se referir a pessoas, mas se aplica. Essas é que são chamado gado. Gado. Sabe por quê? Porque estão enganadas, estão indo para o matadouro sem saber. Mas por que estão sendo enganadas? Por que as pessoas elas vão após a mentira e às vezes a gente fica assim meio perplexo, que as coisas parecem ser tão óbvias, mas elas seguem a mentira, elas vão após a mentira, ao engano, ao engodo, e elas vão e vão e vão. Sabe por quê? Porque elas não amaram a verdade. Elas rejeitaram a verdade do Evangelho. A própria verdade de Deus, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, uma verdade geral de Deus, uma revelação geral de Deus, as pessoas rejeitam, as pessoas negam. E aqui, no contexto aqui, mostra que talvez seja o Evangelho, por conta que é essa verdade que pode ser salva, pode salvar a pessoa. E as pessoas ouvem o Evangelho, ouvem falar de Jesus, ouvem falar que Jesus está voltando, e quando ele voltar, ele vai voltar, como diz lá em Apocalipse, sedento de sangue, com a espada desembainhada. É para julgamento, é para juízo. Não vai ser brincadeira. A gente está pregando isso. A semelhança de Noé, que pregou a respeito do dilúvio, e as pessoas não creram, as pessoas são... Porque elas negam, elas não amam essa verdade. E elas não amam, e elas não somente não amam a verdade, elas se deleitam na mentira, elas se deleitam no pecado, se deleitam na iniquidade. Essas pessoas aqui que são enganadas pelo anticristo, pelo espírito do anticristo que já está operando, são pessoas que não têm amor nenhum para qualquer tipo de verdade, nem mesmo para o Evangelho. Então, mas é interessante que elas são responsáveis por conta dessas atitudes, independente do que a gente pense, de como nós entendamos a eleição, a predestinação. E isso é bíblico, hein? Isso é bíblico. Deus predestina, Deus elege, Deus escolhe, sim. Mas essas pessoas que rejeitam a verdade, elas são responsáveis pela sua própria perdição, pela sua própria condenação. E essa rejeição à verdade leva o indivíduo a uma cegueira, digamos assim, judicial. Por que judicial? Porque essa cegueira, pelo fato de terem rejeitado a verdade, atrai sobre si o julgamento de Deus. Não é que essas pessoas, elas serão julgadas. Um dia tem, Apocalipse fala lá do julgamento do trono branco. Vai haver um juízo final, sim. Mas já há um juízo
em andamento sobre a vida das pessoas que rejeitam a verdade. E sabe qual é o juízo? O julgamento dessas pessoas é seguirem a mentira, é se tornarem gado. Isso é juízo de Deus, porque ele fala assim, é por isso, versículo 11, que Deus lhes envia a atuação do erro. Essa atuação do erro, literalmente, é um poder de ilusão que Deus lança sobre a pessoa para que elas acreditem na mentira. Isso é juízo de Deus. Quando você vir uma pessoa acreditando na mentira, cegamente, loucamente, as pessoas elas vão atrás de falsos profetas, por quê? Por que esses falsos profetas atraem tantas pessoas? Porque elas não querem a verdade, elas não amam a verdade. E então vem lá um falso profeta com uma doutrina espúria que leva para o inferno, mas ela está ali. Então, esse versículo mostra que é muito sério alguém rejeitar a verdade. A pessoa que se recusa a crer e aceitar a verdade, ela vai receber um julgamento de Deus na forma de incapacidade de aceitar a verdade. Quando você encontra pessoas, eu já tive essa experiência ruim de encontrar pessoas, mas eu era um pregador, e eu pregava em vários países do mundo, e hoje não consigo. Mas por quê? E eu perguntava, por que você não volta? Eu quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque rejeitou a verdade. Rejeitou amar a verdade. Se deleitou na prática do mal, do pecado, que é o que o texto aqui diz. Então é sério, né? E isso não acontece, digamos assim, por uma obra do acaso, não. Não, isso é uma ação deliberada de julgamento de Deus. Então, não crê na verdade, você que me ouve aqui, que me ouve na internet, não crê na verdade, no Evangelho é uma loucura, porque isso traz o juízo de Deus. Né? E isso leva à ruína, isso leva à destruição final. Né? Deus, se ele fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, como diz o salmista, nós de fato seríamos reduzidos a nada. Seríamos aniquilados. Mas Deus nos trata com misericórdia. Ainda que nós erremos, ainda que nós tenhamos as nossas fraquezas, os nossos tropeços, né? Deus não nos deixa prostrados quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas o caso dessas pessoas aqui é que elas simplesmente, não é um tropeço, não é um pecado. Elas rejeitaram amar a verdade e, como já foi dito no versículo 12, fala assim, não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Elas não somente rejeitou amar a verdade, mas elas fizeram um caminho totalmente oposto. Elas se deleitaram, elas amaram a iniquidade, o pecado e se deleitaram nisso. Por isso que João fala lá em Apocalipse que aqueles que estão no pecado continuem a pecar. E aqueles que estão se santificando continuem a se santificar. Porque parece que há um estado no qual o indivíduo que rejeita a verdade, esse estado se torna irreversível. Tem uma história muito interessante do livrinho lá do Peregrino, permita-me compartilhar. Quando o cristão está na casa do intérprete, né, e o intérprete então conduz o cristão pelos vários cômodos da casa, e num dado cômodo daqueles da casa, quando o cristão estava andando por ali com o intérprete, John Bunyan, tá, Peregrino, e ali ele olha para um quartinho sombrio, escuro, e ali ele vê
um homem acorrentado. E aí o cristão pergunta para o intérprete: e aquele? O que aconteceu com ele? Aí o intérprete fala: olha, vai lá, pergunta para ele. E aí o cristão chega e pergunta: quem é você? E ele responde: eu sou aquele que era e já não sou mais. Eu me apostatei, eu me rebelei contra Deus. Ah, mas por que você não volta? Disse o cristão. Ele falou: não, eu não posso mais voltar, ainda que eu queira. Agora o perdão já me é negado. É triste. Não brinque com a palavra de Deus. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês. Eu quero concluir dizendo o seguinte: não fiquemos assustados e preocupados com essa história e essa realidade do homem, do pecado, do anticristo. Ele é apenas um homem que é apenas um agente de Satanás. É apenas isso. É só isso que é o anticristo. Então você não precisa tremer. Sabe por quê? Porque não é Satanás que é o soberano. O soberano é o Senhor. É o Deus que eu sirvo, que você serve. E nós não precisamos temer a Satanás, aos seus enganos, às suas mentiras. No tempo de Deus, essa paródia de Cristo, que é o anticristo, esse mal humano, esse servo de Satanás, ele poderá se manifestar na história, como o texto nos mostra. Mas lembremos-nos de que a vitória é do Senhor. A vitória é daquele, tem até um cântico, né? A vitória é daquele que o adorar. Então, algumas lições para a gente encerrar. Primeiro, estejamos preparados para tempos de escuridão. Esses tempos poderão vir, poderão chegar até nós. Então não nos iludamos, sejamos fortes, firmes na fé. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender do texto. Segundo, se a incredulidade se tornar predominante, dominante, e a gente percebe esse avanço da incredulidade, se isso se tornar predominante no nosso meio, quando você vê pessoas se apostatando, pessoas virando as costas, pessoas indo para um lado totalmente maligno, não se turbe o vosso coração, mantenha-se firme, confiando no Senhor, não retroceda na sua fé. A Bíblia nos adverte para nós não retrocedermos. Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, fala para nós não retrocedermos na nossa fé. Deus não se agrada. Terceira lição, ou aplicação, digamos assim, anarquia, confusão, já vem sendo desenhada nesse cenário em que nós já estamos vivendo. E essa anarquia, essa confusão, isso leva a uma predominância do pecado. O pecado, ele vai predominar mesmo. A gente está vendo isso. De manhã eu até compartilhei, até não caberia aqui, mas vou citar, eu compartilhei a respeito, né, acho que na semana passada ou retrasada, a França. Né? Antes, há 2 anos atrás, a Irlanda tinha aprovado o aborto. E as mulheres irlandesas, e olha que a Irlanda, né, país que foi berço do cristianismo, as mulheres, elas choravam, elas se emocionavam por conta daquela lei, de tanta alegria, tanta euforia por matar crianças. É matar, é assassinar.
E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, a França, ela não somente aprovou a lei do aborto, ela aprovou a lei do aborto depois do nascimento da criança, que não é nem... É mais um assassinato ainda mais covarde. É tipo assim, amanhã a mãe deu à luz a criança, se ela resolver lá na hora, ela pode matar. E os médicos já têm um procedimento para isso, é meter um gancho no cérebro da criança. Então, é esse o mundo que a gente está vivendo. E quem está por detrás disso? É esse espírito do anticristo, que está preparando todo o cenário, o campo para manifestação desse iníquo, desse homem. Agora, nós somos a resistência. É aí que está o ponto. Nós é que somos a resistência. Nós é que impedimos. Quando nós testemunhamos de Jesus, quando nós falamos de Jesus, quando nós vivemos a nossa fé de forma consistente com a palavra de Deus, de forma vigorosa, impactando, mudando os espectros da nossa sociedade. Então, no meio dessa confusão, a tendência é que o pecado aumente mesmo, mas nós precisamos confiar no Senhor, pedir que Deus também nos dê paz ao nosso coração. Uma outra coisa importante para que a gente não seja enganado, não se iluda com milagres, com prodígios. A gente viu aqui, esse anticristo, ele vem com poder para fazer coisas prodigiosas, mas é para enganar. Existem muitos milagres de origem satânica para enganar. Para enganar. Então, não fique olhando para essas coisas, olhe para o Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Confie sempre no Senhor. E por último, vamos odiar o pecado. Que toda essa conjuntura é por conta do pecado. Primeiro, os nossos pais lá no Éden, pecado original. E o pecado ele continua trazendo a sua desgraça, a morte. Então vamos odiar o pecado com ódio total. Porque o pecado também, ele pode nos levar ao endurecimento do nosso coração. A gente lida com pessoas como pastor, a gente tem visto como que isso acontece. Às vezes é paulatinamente. O pecado vai dominando, escravizando, mantendo a pessoa cativa e com o coração duro. Quando, às vezes, percebe a escravidão, quer voltar, quer sair e não consegue. Então não brinquemos com o pecado. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar a Ruth para vir aqui à frente para encerrar esse culto com uma canção. Antes, porém, vamos orar ao Senhor neste momento. Feche seus olhos e após a oração a gente vai estar adorando ao Senhor, cantando com a Ruth, e assim a gente vai estar encerrando o culto essa noite. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor nesta noite, Deus. Nós pedimos que tudo que aqui foi dito, Senhor Deus, possa o nosso coração ter guardado, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Deus, nesse tempo de dificuldade. Nos ajude a encararmos, ó Deus, os desafios que estão por vir, Senhor. Nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor, amém? Convido você a se colocar de pé. Pai,
Quando